Sabe aquelas bolinhas brancas lá do fundo da garganta que às vezes o paciente expele sem querer e que traz uma série de transtornos sociais para esse paciente, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista amoroso e até mesmo problemas psicológicos? É disso que nós vamos falar hoje, de cásio, aquelas bolinhas fedorentas que ficam lá na parte posterior da garganta. Fica comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal eu destino justamente aos temas da área da cirurgia, tanto da cirurgia geral quanto da cirurgia de cabeça e pescoço. Aquelas bolinhas fedorentas que ocorrem lá atrás da garganta, que é muito comum, às vezes o paciente está até conversando com outra pessoa e ela ser expelida, ou ele sentir aquela bolinha lá dentro da boca, manusear e às vezes pegar com a mão e sentir que tem um odor ruim. Essas bolinhas elas têm um odor caracteristicamente muito ruim e que às vezes pode trazer mau hálito para o paciente e, consequentemente, uma série de transtornos pessoais, psicológicos e até em relacionamentos amorosos. Mas por que esses casos ocorrem? Vamos primeiro entender a anatomia do órgão que produz essas bolinhas, o cásio. Nessa imagem você está vendo uma anatomia de uma amígdala, que é a tonsila palatina, que nós temos lá atrás da garganta, que é muito comum quando nós temos aquele processo de amidalite ou aquelas infecções virais que nós temos dor na garganta e que às vezes elas criam pus naquela região posterior. Isso é a nossa amígdala. E a nossa amígdala, ela é um órgão que faz parte do nosso sistema linfático, o nosso sistema de defesa. E anatomicamente, ela possui alguns furinhos que nós denominamos de criptas. E esses furinhos, essas aberturas, elas ajudam nesse processo de defesa, só que nesses locais é onde acumula os restos de alimentos que nós ingerimos nas nossas refeições. Nesse vídeo, pessoal, vocês conseguem ver uma anatomia de uma boca que está aberta. Nessa região para cá fica a língua, aqui ficam as bochechas, aqui são os arcos que nós chamamos, os arcos da boca, aqui onde fica a sinetinha. E nesse lugar onde está mostrando a seta é onde estão as amígdalas. Essa ilustração ela mostra justamente o que ocorre e como ocorre a formação desses casos. Só que de modo geral, os alimentos eles são retidos nessas criptas, mas de modo geral a amígdala ela tem uma capacidade de se desfazer desses resíduos alimentares. Porém, alguns pacientes têm menos capacidade de depurar esses restos alimentares. E assim eles permanecem nesses buracos, nessas criptas das amígdalas. Esse alimento sofre um processo de decomposição e tecnicamente apodrece. E daí vem o odor fétido. E nessa hora eu abro um pequeno parêntese para pedir que se esse conteúdo está sendo útil para você, que considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Vamos voltar ao assunto. Dependendo da amplitude desse problema e da quantidade de acúmulo que tem desse processo, o paciente pode até mesmo evoluir com um mau hálito e assim gerar um forte problema social, porque esse paciente passa a ter um incômodo pessoal de ficar se analisando seu hálito, colocando a mão na frente da boca e baforando na mão para sentir se ele está com mau hálito naquele problema, e ele passa a se distanciar das pessoas por medo do julgamento, justamente de estar com aquele odor fétido, aquele odor mal cheiroso que está vindo de dentro da sua boca. Dependendo do acúmulo de cásio dessas bolinhas brancas, muitas vezes o paciente pode até mesmo sentir uma sensação de bolo na garganta, de dor na hora que engole, uma sensação de peso, como se fosse uma amidalite. Muitas vezes esses cásios eles podem até sofrer um processo de petrificação e também induzir um processo inflamatório e infeccioso daquela glândula. E às vezes precisar até de uma abordagem cirúrgica para isso. De modo geral, a intensidade desse problema, do cásio das bolinhas brancas, é variável, varia de paciente para paciente. Tem paciente que depois de algumas semanas ou dias acumula e espelha essa bolinha, um problema que não é tão grande quanto de pessoas que têm esse acúmulo de forma tão iminente, tão forte, que eles costumam expelir essas bolinhas diariamente. Por esses pacientes terem um incômodo muito grande, eles começam a utilizar meios para tirar essas bolinhas. Eles começam a cutucar com o dedo, começam a cutucar com a escova de dente,
com palito de dente, várias maneiras que eles visam de cutucar a amígdala para tirar aquelas bolinhas para atenuar o problema e não esperar que elas saiam espontaneamente. Só que isso tem um problema. A amígdala, ela é um órgão extremamente vascularizado. E não é incomum aqueles pacientes que ficam manipulando a amígdala, cutucando, principalmente com objetos mais pontudos, que elas sofram uma lesão e ocorra sangramento. Isso é um pouco incômodo, porque muitas vezes, dependendo da intensidade desse sangramento, também pode ser necessário uma abordagem cirúrgica para ter o controle desse sangramento. E, consequentemente, esse tipo de abordagem não é recomendado. O paciente que tem em casa essas bolinhas brancas, muitas vezes ele percebe que a bolinha branca foi para dentro da boca dele, foi expelida pela amígdala durante uma conversa. E não é incomum que muitas vezes a bolinha saia da boca enquanto ele está falando. Isso gera um constrangimento no momento que ele está conversando com outra pessoa. Muitas vezes ele sente aquela bolinha lá no final da garganta, ele fica manipulando com a boca até que ele vá para um lugar mais reservado para tirar aquela bolinha e despejar. Esses problemas não param por aí. Esses pacientes geralmente até se abstêm de ter contato social com outras pessoas, evitam beijar seus companheiros, suas namoradas, suas esposas ou vice-versa, dependendo do sexo que for o problema. Passa muitas vezes a ter vergonha de falar próximo de outra pessoa, vergonha do julgamento e, consequentemente, isso gera um ciclo e é um ciclo que, no final, pode trazer problemas psicológicos para esse paciente. Fazendo um adendo que, além do problema do sangramento, quando você gera aquela manipulação, você também tem o risco de gerar um processo infeccioso da sua amígdala. A gente estava falando que existe bactéria, existe um alimento que apodreceu literalmente e consequentemente contaminado por bactéria. Quando você faz essa manipulação, que você fere a amígdala associado a isso, você pode gerar um processo infeccioso, pode gerar abscesso que precisa ser drenado nessa amígdala, drenagem cirúrgica. Então, no início, nós tentamos manusear esse problema com medidas expectantes, sem a necessidade de cirurgia. E isso inclui a própria ingestão de líquido. E por que líquido? Porque quando você ingere líquido, você produz mais saliva, essa saliva fica mais fluida, mais fina e auxilia a amígdala a expelir aquelas bolinhas que por acaso estavam se acumulando naquele momento. E aí a gente já pensa também que quando o paciente tem um problema como esse, é importante avaliar se a sua salivação, se a quantidade de saliva produzida, lógico, com a quantidade de água ingerida de forma normal, está dentro dos padrões da normalidade. Porque um paciente que tem tendência à formacásio e tem uma quantidade menor de saliva, o problema vai se intensificar. Além da hidratação, que é uma medida extremamente importante nesses processos, o paciente fazer gargarejo ajuda muito nesse processo. Quando eu falo gargarejo, quando eu falo da hidratação, pessoal, eu não estou falando da cura do problema. Eu estou falando de amenizar os sintomas para que o paciente possa ter uma qualidade de vida ideal. Quando você faz a hidratação, o que você está visando é expelir aquelas bolinhas brancas o mais rápido possível para que você não tenha aquele problema que gera aquele desconforto social em você. Quando nós falamos do gargarejo, nós não estamos falando nada mais do que um processo mecânico em que você vai gargarejar, aquilo vai gerar um turbilhonamento e assim ajudar a expelir aquelas bolinhas brancas e evitar que elas se acumulem. Esse gargarejo idealmente pode ser feito com água morna, que auxilia no processo de dissolução dessas bolinhas e ajuda com que elas saiam mais rápido. Pode ser utilizado também com um pouquinho de sal, uma ponta de colher de sal nessa água morna para fazer esse gargarejo. E claro, para aqueles pacientes que têm um incômodo muito grande, esse gargarejo tem que ser feito nas refeições principais, no café, no almoço e na janta. E claro, se achar que tem necessidade, ele pode fazer em outros momentos. Quando todas essas medidas são executadas e o paciente não tem a qualidade de vida ou o resultado que ele esperava, a última instância de tratamento é fazer a retirada da amígdala. Não é esse órgão que gera o problema? A partir do momento que você faz a remoção dele, esse problema está eliminado, já que não vai ter mais onde acumular resíduo de alimentos, ele não vai ter onde estragar e, consequente, você não vai ter mais aquele odor. Mas esse procedimento cirúrgico, já que é um procedimento invasivo, nós reservamos para aqueles pacientes que não tiveram sucesso naquelas medidas
comportamentais, de gargarejo, de hidratação e que não tiveram resultado e nem uma volta na sua qualidade de vida, e aí sim, por causa de uma questão social e de perda de qualidade de vida, nós indicamos a cirurgia. Espero que tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo feito com muito carinho e com a intenção de ajudar. Inclusive, se ele não foi totalmente esclarecedor, façam suas dúvidas, suas perguntas nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder. Se esse conteúdo foi útil para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Até mais, logo logo estamos de volta. E não esqueçam de acessar os outros vídeos que nós temos na nossa playlist, que fala sobre o mundo da cirurgia.